Então vamos lá, molequinhas, vamos reagir? Então uma questãozinha aqui sobre mudança dos estados físicos da matéria, ok? Então ele te deu um quadro com 4 substâncias: metano, propano, etano e propino. E ele fala que a temperatura de ebulição, lembra, temperatura que passa do líquido para o, então essa temperatura é o momento que passa do líquido para o gasoso. E ele também te dá a temperatura de fusão, que é o momento que passa do sólido para o líquido, ok? E aí ele pergunta, na temperatura de menos 114, quais os estados físicos dos compostos? Essa questãozinha, ela meio que se complica. Essa questão aqui, ela se complica um pouco, porque os valores estão negativos, então acaba confundindo um pouco, mas vamos resolver assim. Como é que o professor fez? Eu vou fazer uma linha aqui, tá? E nessa linha eu vou dizer, ó, eu tenho sólido, eu tenho líquido e eu tenho gasoso. Então, sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Aí vamos lá. A primeira, o metano. Qual é o momento que ele passa do sólido para o líquido? Ele passa a menos 182. Menos 182. E quando é que ele passa para o gasoso? Ele passa a menos 162. Tá, e qual é a temperatura que está fazendo hoje? Menos 114. Opa, repare que menos 114, porque aqui vai ser o zero, concorda? 114 é um número maior do que menos 162, que menos 182. Ok? Então está mais próximo do zero. Então é essa dica que você tem que pegar. Opa! Então se menos 114 é uma temperatura maior do que esses dois, então o metano está no estado gasoso. Ele está no estado gasoso. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai entendendo junto. O propano. A que temperatura que ele passa do sólido para o líquido? Menos 188, ó, vou botar até um pouquinho mais na frente. Menos 188 é a temperatura que ele passa do sólido para o líquido. Tá, e qual a temperatura que ele passa do líquido para o gasoso? A menos 42. Opa, repare, se menos 114 está aqui, e vamos dizer que o zero está aqui, menos 42 está aqui na frente, não está? Então veja o que acontece. Ele passou de 42, não passou? Se ele passou, veja, a temperatura que está fazendo hoje é essa. Mas para ele passar para o gasoso, tem que ser essa temperatura. Não tem que ser zero não, tá? Tem que ser menos 42. Ele chegou a menos 42? Não, ele só chegou a 114, que é o que a temperatura está fazendo hoje. Essa temperatura desse ambiente é hoje. Então ele ficou no estado líquido. Conseguiu perceber? Então, ó, para passar do sólido para o líquido, menos 138. Opa, 138 está mais para cá. E ele está com a temperatura hoje de menos 114, que está lá. Ok, show. Então, ele passou do sólido para o líquido. Agora, passar do líquido para o gasoso, ele tem que chegar a menos 42. Ele não chegou, ele está muito longe. Ó, está faltando aí uns 70 graus aí para ele chegar. Ok? Ainda não está faltando muito. Vamos para o próximo, metano. Eu faço a linha aqui e vamos ver a linha do metano. Para ele passar do sólido para o líquido, menos 169. Opa, se 88 eu botei aqui, menos 169, vou botar mais ou menos aqui, ó.
menos 169. Opa, hoje está fazendo temperatura de menos 114. Então ele passou do sólido para o líquido. Passou. Ok, agora vamos ver se ele passou para o gasoso. Ele passa a menos 104. Gente, menos 104 vai ser uma temperatura mais ou menos, concorda comigo? Se essa aqui é menos 114, 104 vai ser aqui. Ele não alcançou essa temperatura. Então ele também ficou no estado líquido. Líquido. Ele não chegou ao gasoso. Por que ele não chegou? Porque a temperatura que ele falou que está a substância é menos 114. E para passar para o gasoso, ele tem que chegar a menos 104. E menos 104, eu tenho que o quê? Por mais que seja menos, eu ainda tenho que aquecer um pouquinho. Ok. Tá. Propino. Menos 101. Então, se menos 62 está aqui, menos 101, menos 101 vai ser mais ou menos aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Menos 101. Vai ser mais ou menos aqui. Menos 101. Ele chegou a essa temperatura? Não, ele só chegou a menos 114. Então, se ele nem passou para os líquidos, ele com certeza não vai passar do líquido para o gasoso, que é menos 23, que ainda vai estar mais para cá, menos 23. Então, esse aí ele permanece no estado sólido, ok? Então, essa é a questãozinha aí. Beleza? É só você poder entender que era aqui a linha, né? Você entender então o propino, ó, 101 está aqui, ok? E para ele chegar no gasoso tem que chegar em menos 23, que está mais ou menos aqui, ó, menos 23 e o zero aqui. Então ele não alcançou. Então por isso ele permaneceu no estado sólido. Valeu?